nós estamos numa série de pregação, onde o nosso objetivo é falar sobre coisas que os crentes não devem fazer e por quê. Tá certo? E existe uma razão para eu poder estar pregando esse tipo de mensagem. Eu estou aqui, sendo instrumento de Deus para a edificação da igreja. De tempo em tempo, a igreja ela precisa de uma dieta espiritual diversificada. Vitória é bom? Amém. Diga bem. Poder é bom? Diga amém. Diga unção é bom? Diga amém. Então, prosperidade é bom? Amém. Tudo isso, E a gente tem na Bíblia uma dieta que fala de cura divina. A gente tem na Bíblia dieta que ministra para a gente sobre o poder do Espírito Santo, que fala sobre família, que fala sobre tudo, queridos. A Bíblia tem resposta para todos os problemas de natureza não orgânica. E nós temos na Bíblia também uma dieta que é a dieta da vida espiritual, da santidade, da vida conformada à vida de Deus. E de tempo em tempo, o pastor ele tem que fazer isso. Ele precisa, tosar o rebanho. Ele precisa, aparar as arestas. Ele precisa usar a Bíblia para ministrar o coração da igreja. E eu quero então hoje ministrar um texto em Colossenses capítulo 3, e eu quero ler com vocês aqui alguns versículos importantes que vai ser a base da nossa pregação nesta manhã. Então hoje eu estou ministrando dentro desse tema, e domingo passado eu introduzi uma pregação. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o assunto, e eu estou preparando vocês para chegar no ponto de nós falarmos das coisas que os crentes não devem fazer. Então se você está assistindo, está participando da pregação, e de repente você não entende alguma coisa, você vai lá no YouTube, e no canal da igreja, e você assiste a pregação novamente, para você poder entender o que eu estou aqui tentando expressar para a igreja. O meu intuito, então, primeiramente, é dar entendimento para os irmãos daquilo que nós não podemos fazer, para que isso daqui não pareça apenas regras, não pareça apenas aquela coisa legalista, aquela coisa moralista, Nós não fazemos muitas coisas na sociedade como crente, mas nós não fazemos isso fruto de um entendimento, de uma compreensão do nosso relacionamento com Deus. Então essas mensagens iniciais que eu tenho pregado aqui, é para dar a vocês esse entendimento do porquê nós não fazemos algumas coisas, que não é apenas proibição, não é apenas regra de igreja, não é apenas usos e costumes, não é apenas coisa de religião. Existe uma vontade de Deus expressa na Bíblia, e o crente deve se conformar a esta vontade. Então em Colossenses capítulo 3, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Vou até aqui com vocês, amém? Amém? Beleza, hoje eu quero então começar dizendo para vocês o seguinte: no domingo passado foi ensinado sobre a importância da prática, do aprendizado da sã doutrina. Então eu disse a vocês que a sã doutrina é uma vacina contra todo tipo de heresia. Também disse que a sã doutrina modela o comportamento das pessoas, dos crentes. À medida que você conhece a sã doutrina, que é o conhecimento de Deus nas Escrituras, então você é conformado, você toma forma, e muda de vida.
A sã doutrina também, ela só é praticável por causa da graça de Deus. E neste ponto eu encerrei dizendo que a razão pela qual nós somos capazes de praticar os ensinamentos de Deus é porque a graça de Deus se manifestou salvadora em nossas vidas, dando aos seres humanos o poder de serem salvos do poder do pecado, né? Então, quando a graça de Cristo se manifestou em nós, através da vinda de Jesus, Ele então nos libertou do poder do pecado. E então, a graça que nos salvou é a mesma graça que nos equipa para poder viver como salvos, em pureza e santidade. Então, a graça de Deus derramada sobre nós, na pessoa de Jesus Cristo, concede a força e a capacitação necessária para nós nos afastarmos do pecado que tão de perto nos rodeia, né? Para vivermos de modo que corresponda à vontade de Deus. Thales Roberto vai dizer: todo dia o pecado vem e me chama, né? Todo dia as tentações vêm e me chamam, né? Mas eu escolho Deus, né? E essa escolha por Deus só é possível por causa da graça que nos capacitou, né? Para sermos salvos e para vivermos uma vida longe do pecado. Então a graça de Deus equipa os salvos em Cristo a renunciar ao pecado, abandonar os desejos mundanos, a viver de maneira prudente, correta e agradável a Deus e, sobretudo, viver na expectativa da volta de Jesus. Pois bem, isso tudo eu falei no domingo passado. Na pregação de hoje eu vou falar sobre uma vida focada nas coisas do alto. Existem, irmãos, várias maneiras de nós desprezarmos a graça salvadora de Deus. Da gente dar pouca importância para a graça. Aliás, da gente viver de um jeito que a gente até anule o efeito da graça sobre nós. A gente dizer que é salvo pela graça, mas não transparecer nada a respeito da graça de Deus em nossas vidas. Então, quais são essas maneiras que nós podemos viver desprezando a graça salvadora de Deus? A primeira é negando o poder da graça através do nosso testemunho pessoal. Ou seja, viver como pessoas que nunca dão evidência de que tiveram um encontro com Deus, de que tiveram suas vidas salvas e transformadas pela obra de Cristo. É aquela pessoa que disse que recebeu Jesus, mas a vida dela não mudou nada. O linguajar dela não mudou nada. A consciência dela não mudou nada. O jeitão dela continua como se ela fosse ainda a mesma pessoa insensível, a pessoa não transformada. E a segunda maneira de nós desprezarmos a graça de Deus tem relação com aquelas pessoas que elas desprezam a graça de Deus por achar que elas não precisam da graça para serem salvas. São aquelas pessoas que se sentem muito boas, são aquelas pessoas que se sentem muito capazes, são aquelas que substituem a necessidade da graça por sua força natural. Então elas acreditam que elas podem alcançar a perfeição espiritual através de regras de conduta, doutrinas de homens, e por serem muito rígidas consigo mesmo. São aquelas pessoas que elas querem entrar no céu por seus próprios méritos. E eu quero então apresentar para vocês aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando, algumas ilustrações dessas duas maneiras em que nós desprezamos o poder da graça. Primeiro, eu vou tratar com aquelas pessoas que desprezam a graça, pela falta de testemunho pessoal. Quem são essas pessoas? São crentes que tratam com o pecado, como se o pecado fosse normal. Crentes que tratam o pecado com normalidade. E geralmente essas pessoas que elas não têm assim constrangimento com o pecado, elas pecam e ficam bem com o pecado, elas fazem coisas más e elas ficam confortáveis com os pecados delas. São pessoas que elas têm algumas frases prontas. Geralmente elas falam assim: Deus entende, ninguém é perfeito, o importante é o coração.
E assim elas vivem sem arrependimento real. São frases prontas que elas utilizam para justificar a sua má conduta, a sua falta de necessidade, né? Ou a sua falta de compromisso de transformação. Quem são essas pessoas? Cristãos que se conformam com o mundo, reproduzindo no seu viver diário o mesmo comportamento, o mesmo linguajar, os mesmos valores da cultura secular. São pessoas ali que elas se acomodaram, elas tomaram a forma do mundo, elas estão ali com a mesma mentalidade do mundo, fazendo o mesmo corre do mundo, buscando status, buscando prazer, buscando aprovação dos homens, mas a última coisa que elas não estão interessadas em buscar, é buscar santidade, é buscar se parecer mais com Deus. Quem são essas pessoas? Membros de igrejas que frequentam cultos, mas não refletem o caráter de Cristo no lar e na sociedade. A graça aqui, ela é mencionada, as pessoas até elas entendem o discurso da graça de Deus, são pessoas que dizem, eu sou salvo pela graça, mas essa graça, ela não se torna visível na vida delas, nas suas atitudes. Então essas pessoas aqui, elas não negam a graça, elas, pelo contrário, elas vão afirmar que a graça de Deus existe, que a graça de Deus é necessária. A gente vai cantar sobre a graça, pregar sobre a graça, entender o conceito da graça, mas nós vamos negar a graça na vida, nós vamos negar a graça no nosso viver diário. Sobre essas pessoas, Paulo diz em Tito 1,16, eles professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. São pessoas que são crentes, mas as suas vidas são estragadas. Tirando o ambiente de culto, o que elas fazem no particular, Deus não está envolvido. São coisas sujas, são coisas imundas, são coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu disse que tem aqueles que desprezam a graça de uma maneira contrária. Esses daqui desprezam a graça, não porque eles não acreditam na graça, mas porque eles não vivem a graça no viver diário. Mas tem aqueles que desprezam a graça por tentar substituí-la pelo esforço, pelo mérito. Entre essas pessoas estão os crentes legalistas. Quem são os crentes legalistas? São aqueles que medem a sua espiritualidade por usos e costumes. Eles acham que Deus os ama mais porque eles oram mais, porque eles jejuam mais, e geralmente o crente legalista, ele até faz as coisas, mas ele critica quem não faz, né? Ele se sente bom demais, ele é como aquele fariseu que estava no templo e ele olha para o republicano, ele bate no peito, eu sou santo, eu oro, eu tenho compromisso, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu uso terno e gravata, se for irmã eu uso saia, eu nunca coloquei uma calça na vida, eu nunca passei a tesoura no meu cabelo, eu não uso batom, eu não uso brinco, eu não uso nada disso. Então são pessoas que elas seguiam por um determinado código de condutas, e elas acham que fazendo isso, elas vão entrar no céu porque elas estão fazendo isso. Elas acham que são merecedoras do céu, e boa parte da igreja evangélica construiu, né, a sua teologia a respeito de salvação baseado nisso, né? Eu conquisto o céu, eu vou merecer o céu, eu vou entrar no céu porque eu não rapo a perna, eu não tiro o cabelo do sovaco, né? Coisa desse tipo, né? Homem, né? Porque o homem que deixa a barba, ele é pecador. E aí tem igrejas que têm até um código, um RI, né? Um regimento interno para dizer o que os crentes devem e não devem fazer. Quem são essas pessoas que desprezam a graça por substituir pelo esforço pessoal? Pessoas que servem a Deus movidas pelo medo e não pela gratidão. São pessoas que elas tentam merecer o favor de Deus por meio de boas obras, em vez de agir com confiança, por fé,
por acreditar no presente de Deus que é Jesus Cristo. Mas graça, queridos irmãos, não se recebe por mérito. É uma antítese, é uma contradição de termos, você fazer alguma coisa para merecer a graça. Graça, por definição, é presente de Deus, é dádiva do céu. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora, é o presente de Deus que vem para aquela pessoa mais imunda, para a pessoa mais podre, para a pessoa mais depravada, mais pecadora como nós. E esta graça, ela não é por nós fazermos nada por merecer, mas tem pessoas que elas são movidas pelo medo e não pela gratidão, e aí, o tempo todo elas querem, né? É mais ou menos assim, eu não sei se já aconteceu com você, de você dar um presente para alguém e a pessoa depois falar para você assim: pode deixar que depois eu te pago. Alguém já aconteceu isso? Eu já aconteceu isso, de eu fazer alguma coisa para a pessoa e a pessoa falar assim, né? Está meio constrangido e falar assim: não, pastor, pode deixar que depois eu te pago. Eu falei: não é para você me pagar, é para você receber, recebe. Eu não estou te cobrando, eu estou te dando o presente. Eu não estou te dando condição nenhuma para você receber esse presente. E tem pessoas que elas aceitam a graça de Deus no começo, quando elas estavam incapazes de entender quem é Deus, de vir para o Evangelho, elas recebem a ajuda de Deus, e aí depois elas falam assim: não, Deus, agora pode deixar que eu te pago. Eu quero viver agora a vida com a minha força, com as minhas regras. Então, queridos, esse tipo de pessoa que não nega a graça por omissão, mas por substituição. Eles tentam ser aceitos por meio de regras, e quando eles tentam fazer isso, eles anulam a suficiência de Cristo. Então as duas coisas que eu falei aqui são ruins para a vida cristã. É ruim você viver uma vida onde você dá pouca importância para a graça de Deus, né? Onde você não valoriza o que Cristo fez por você, a ponto de você viver uma vida como se você nunca tivesse tido um encontro com Jesus. Isso é uma forma de você, né, rejeitar, desprezar a graça de Deus. E é ruim quando você tenta substituir a necessidade da graça por esforço próprio. Isso daqui também te leva a desenvolver uma fé errada que não edifica. Isso traz sobre você um fardo que você não precisa carregar. Então nós vamos entrar aqui no texto. Ao ministrar aos cristãos da cidade de Colossos, Paulo tinha como objetivo combater aqui práticas semelhantes a essas últimas que eu acabei de descrever, né? Crentes que estavam, de alguma maneira, tentando negar a suficiência de Cristo. Dizer que só o sacrifício de Jesus era suficiente para salvar. Dizer que só a obra de Cristo na cruz era suficiente para transformar vidas. Então, ali no meio daquelas cidades onde estava estabelecida a igreja de Colossos, existia, né, 4 tendências que assolavam a igreja. E essas tendências eram chamado de gnosticismo, misticismo, legalismo e ascetismo. Tudo porcaria, tudo coisa do diabo, tudo modinha, que vai e que vem. E modinhas são coisas que vão e vêm. Tem coisas que a Bíblia vai dizer assim, que não existe nada novo debaixo do céu. E não tem, queridos irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. O que foi ontem é hoje, entendeu? Então tem muitas coisas que nós fazemos que as pessoas, os crentes do passado também fizeram. E são coisas ruins. E essa maneira de pensar aqui, né, era tão ruim, porque essas coisas aqui, de alguma maneira, queria oferecer uma substituição para a obra de Jesus. O gnosticismo era tão ruim, que ele queria oferecer um conhecimento acerca de Deus, acerca da salvação, um conhecimento supostamente secreto. Hoje, a gente está acostumado com isso, né? As pessoas aparecem na internet e falam assim: eu quero falar sobre 3 segredos que vão destravar a sua vida ministerial. Não é assim? Né? Eu vou falar sobre
3 chaves que vão revolucionar a sua mente. É só para te deixar curioso, para você lá assistir. E você vai ver que não tem segredo nenhum. O que ele está falando, o outro já copiou, e está todo mundo falando a mesma coisa. É mais do mesmo. Mas o gnosticismo era o tipo de pensamento, de ideologia, que vinha com essa proposta. Olha, você já leu a Bíblia. Você já ouviu a doutrina dos apóstolos. Mas, na verdade, para você poder crescer na sua vida espiritual, para você poder destravar o seu ministério, para você poder realmente encontrar a salvação, existe, um conhecimento secreto, algo que não foi dado na Bíblia. Deus deu através de um anjo que apareceu para determinado líder, e geralmente esse conhecimento nunca é dado para todo mundo, ele é dado para um ungido, ele é dado para alguém especial, só um grupo seleto tem acesso a este conhecimento, e por causa disso, queridos, o grande problema disso daqui, que Paulo estava metendo a metralhadora, a bazuca do céu e detonando isso daqui, é porque toda vez que as pessoas chegam propondo para a gente um conhecimento secreto, misterioso, algo assim, olha, não basta você só ler a sua Bíblia, não basta você só vir à igreja e aprender de Deus, você precisa de algo mais. Você precisa de uma revelação que o apóstolo teve, que a apostila teve. Você precisa disso e daquilo, Isso daí, queridos irmãos, está diminuindo a obra de Cristo, está diminuindo a importância do que Jesus fez na cruz. Irmãos, só Jesus leva a gente para o céu, só Jesus salva, e tudo que a gente precisa saber a respeito de Jesus está no Evangelho da graça, o Evangelho, queridos irmãos, que Deus conta as boas novas de salvação. Então, esse ensinamento que existia nos dias de Paulo, que nos dias de hoje ainda continua acontecendo, o grande problema deles é que desvia a nossa atenção para quem você tem que olhar de verdade, e a igreja tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o conhecimento, para a sabedoria sobrenatural do apóstolo, do pastor, do bispo, do profeta, de quem há que for. Irmãos, nós que somos ministros do Evangelho, nós só estamos aqui para ser servos, nós só estamos aqui para poder ser aqueles que somos dispenseiros, é só para servir aquilo que está na Bíblia. Então, o grande problema quando as pessoas querem colocar algo assim, místico, algo esotérico, algo sobrenatural, que só ele vê e você não pode conferir na Bíblia, significa que você está sendo tentado a desviar a sua atenção para quem você tem que olhar de verdade, para quem você tem que olhar para Jesus. E a outra razão pela qual Paulo escreveu aos Colossenses foi para nos ensinar de que maneira nós podemos então viver a vida cristã nesse mundo real, diante desses desafios, desafios como esses, que querem nos desviar, que querem nos fazer ir para longe de Jesus. E assim como acontecia com a igreja de Colossos, os hereges dos nossos dias, eles têm esse propósito: provocar dúvida, provocar perturbação, confundir as pessoas com infinitas regras, para dizer assim que você só vai poder agradar a Deus se você cumprir a regra 1, 2 e 3, e quando você chegar na 3, aí tem a subdivisão da 3, e aí depois você vai lá e lê o manual na página 10, e aí fica aquela vida complicada, quando na realidade, irmãos, você ter um relacionamento com Deus é fácil, você descansar na obra de Cristo é o que é necessário. Então as pessoas querem confundir a mente das pessoas, para as pessoas olharem para o lugar errado. Mas ao invés de regras, os crentes precisam de um princípio geral. E o princípio geral da vida cristã aqui, que eu quero apresentar na pregação, é viver focado nas coisas do alto. Viver focado nas coisas do alto. E agora, como é viver focado nas coisas do alto?
Como é viver essa vida focada nas coisas do alto? Primeiro, uma vida focada nas coisas do alto só é possível quando nós nos convertemos. E quando nós experimentamos o poder da morte e da ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que nós, todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, eles se identificam com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Todo crente que realmente é crente, todo crente que realmente entregou a sua vida para Jesus, que passou pela cruz de Cristo, que teve a sua vida transformada, ele morre e ressuscita com Cristo. Ele participa da morte e da ressurreição de Cristo. Ele se identifica com Cristo de tal maneira que assim como Cristo morreu, ele morreu com Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, ele ressuscitou também com Cristo para uma nova vida. Então, viver uma vida focada no alto só é possível quando o velho morre. Viver uma vida focada no alto só é possível quando a nossa velha natureza foi sepultada com Cristo, para nós vivermos uma nova natureza agora plena no Senhor. Então Paulo vai dizer que os convertidos, eles se identificam com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que ele está dizendo aqui, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Mas para você ter sido ressuscitado com Cristo, você também teve que morrer com Cristo, né? Então ele vai dizer no versículo 3, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então aqui, queridos irmãos, Paulo ele vai usar aqui, né, esse linguajar, que não é só metafórico. Isso daqui é uma representação do relacionamento do cristão com Deus. Quando nós nos convertemos, tem morte. Quando nós nos convertemos, houve morte, houve renúncia, houve sepultamento, houve abandono da nossa velha natureza. Então, na conversão, nós morremos com Cristo. Então aqui no verso 3 ele vai dizer, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. E nós agora, pelo fato de nós termos morrido com Cristo, nós estamos perto de Cristo, nós vivemos unidos com Cristo. Na cruz, Jesus, Ele não só pagou a nossa dívida com a sua morte, mas Ele quebrou o poder do pecado sobre nós. E o apóstolo então vai perguntar em Romanos 6,2, como viveremos ainda no pecado, nós que por ele morremos? Queridos, aqui é uma questão de como a gente responde, né, ao ato de Deus da nossa vida. Quando eu falo que existem coisas que os crentes não devem fazer, isso daqui deve fluir do fato de que, se o seu relacionamento com Deus está correto, se você se converteu e na sua conversão você realmente morreu com Cristo, então a pergunta de Paulo aqui em Romanos 6,2, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Tem coisas que é natural, tem coisas que acontecem conforme a natureza, e se nós morremos com Cristo, espera-se então que, uma vez que nós estamos mortos em Cristo, aquelas coisas para as quais nós morremos, já não deve mais nos governar, já não deve mais se assenhorar da nossa vida, porque nós morremos com Cristo na conversão. Mas na conversão você não só morre, na conversão você vive em Cristo. E no verso 4 vai dizer, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Existe uma dinâmica da vida espiritual, é assim, você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Nós agora já ressuscitamos com Cristo, porque Cristo não está no túmulo. Cristo levantou do túmulo ao terceiro dia. Posso ouvir um glória a Deus? Nós cremos nisso. Se Deus me permitir, em 2027, eu vou fazer 20 anos de ministério. E eu estarei em Israel.
Estou aí, eu e Rosângela, pagando os nossos boletos abençoados, esperando 2027. E em 2027, eu vou então completar 20 anos de ministério. E nós estaremos ali. E eu quero ir até o Santo Sepulcro, porque eu quero ver aquela plaquinha que diz assim: este é o sepulcro de Jesus. Atenção, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ir lá, né? Não para provar que Jesus não está lá, mas eu quero ver aquelas paredes que não conteram. Eu quero ver aquela estrutura que no terceiro dia não foi capaz de comportar Jesus naquele lugar, porque o poder da vida rompeu naquele lugar. Então, na conversão, nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Paulo disse aos Filipenses: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aos Gálatas, Paulo afirmou: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida eterna é Jesus. A vida é Jesus no sentido mais pleno. A essência da vida é conhecer a Cristo. Na conversão nós ressuscitamos com Cristo. No versículo então, de número 1 vai dizer: se vocês então ressuscitaram com Cristo, vocês vão buscar as coisas do alto. Então vocês percebem, na conversão você morre, na conversão você vive, na conversão você ressuscita com Cristo, porque os cristãos, ao receberem Jesus, agora eles têm o poder da vida, eles têm a ressurreição dentro deles, e agora eles podem e devem experimentar o poder da ressurreição em um grau mais alto, que agora é você agora viver como ressurreto, é você viver agora como se você pertencesse, e pertence de fato, a uma esfera de graça, uma esfera de vida espiritual, onde o pecado não tem mais domínio sobre você. Então o apóstolo vai dizer: portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. E aqui, queridos, na conversão nós estamos escondidos em Cristo, porque no verso 3 vai dizer que Cristo, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não somos mais deste mundo, mas pertencemos agora a Cristo. As fontes da vida nas quais nós nos alegramos agora, vêm de Cristo. Aquilo que nos dá satisfação, vem de Jesus. Estar escondido aqui com Cristo significa que nele nós temos segurança, em Cristo nós temos plena satisfação. A nossa esfera de vida agora não é mais a terrena, é a espiritual, né? Nós nascemos agora do alto, nós nascemos de Deus, e porque nós nascemos de Deus, nós buscamos as coisas que fazem parte agora da nossa natureza transformada. Nós buscamos as coisas do alto, porque nós estamos agora sentados com Cristo nas regiões celestiais, como diz Efésios 1, verso 3, nós fomos abençoados por Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa pátria agora é o céu. Muito embora a gente ainda viva na terra, mas a nossa pátria espiritual é o céu. Nós desejamos as coisas do céu, nós queremos o céu, porque o céu é a nossa morada, é a morada do povo de Deus. Isso não significa, queridos irmãos, que nós vamos ser irresponsáveis com as coisas aqui da terra. Em lugar nenhum a Bíblia ensina você ser irresponsável com as coisas da terra. Mas você ser responsável com as coisas da terra não significa, queridos irmãos, que você tem que amar. Você tem que amar o pecado, você tem que amar as paixões deste mundo, né? Ser responsável com as coisas da terra, né? Significa que os nossos motivos, ser responsáveis com as coisas da terra, significa que mesmo a gente ainda não tendo chegado no céu, a gente ainda vai arcar com os nossos compromissos, com os nossos papéis aqui no mundo, enquanto nós aguardamos a plena volta de Jesus, né? E enquanto isso não acontece, nós vamos olhar para o céu, desejar o céu. Eu falei aqui disso tudo, mostrando para o texto,
dizendo que uma vida focada nas coisas do alto só é possível quando nós nos convertemos e experimentamos o poder da morte e da ressurreição de Jesus. E isso acontece na nossa conversão. Na conversão nós morremos com Cristo, na conversão nós vivemos em Cristo, na conversão nós ressuscitamos com Cristo e na conversão nós estamos escondidos com Cristo. Nós vivemos então em uma geração, queridos, em que muitos se dizem cristãos, mas eles continuam com o coração enterrado nas coisas da terra. E isso é muito ruim. Em vez deles viverem como pessoas ressuscitadas em Cristo, vivem como prisioneiros da mesma sepultura da qual Jesus os tirou. Isso não é cristianismo verdadeiro, isso não é vida transformada. Vida transformada é você ser tirado da sepultura e você não depender mais dessa sepultura velha, da velha vida para viver. Você foi sepultado. E agora você não depende da sepultura, onde você estava morto em pecado e delitos. Você foi ressuscitado, tirado dali, para viver agora uma vida em Cristo. A fé moderna, a fé que é pregada neste mundo, sofre de um problema profundo. Porque crentes professam ressuscitar, mas continuam vivendo como se estivesse morto. Então isso daqui se chama conversão nominal. Isso daqui é placebo. Sabe o que é placebo, gente? Placebo é aquele remedinho, não é isso? Aquele remedinho que as pessoas, a gente fala é farinha, mas não é farinha de cheirar, não. É aquele remédio, aquele comprimido que quando eles estão fazendo o teste de medicação, eles dão um comprimido verdadeiro e dão um placebo em outras pessoas para saber se as reações são de fato do medicamento ou se são reações psicológicas. O placebo não cura, o placebo ele não resolve nada. Tem gente que tem conversão de placebo. Ele diz que foi convertido, mas não acontece nada. Aí a pessoa está 1 ano na igreja, ele é novo convertido. Está 5 anos na igreja, novo convertido. 10 anos, nosso irmão, 10 anos aqui, novo convertido. 20 anos, novo convertido, sabe? As pessoas, elas professam ressuscitar, são batizadas, mas elas continuam vivendo como se Cristo ainda estivesse morto. Como se a morte de Cristo não tivesse causado um impacto, realidade transformadora na sua vida. O nosso tempo, ao invés de valorizar o eterno, as coisas do alto, valoriza o imediato, valoriza o prazer, valoriza a autopromoção. As pessoas vivem como se a realidade última da vida fosse aqui e agora. Para muitas pessoas, o céu é aqui na terra. E se a pessoa ela não é de Deus, se a pessoa ela não é convertida, eu vou dizer, aproveita mesmo a terra, porque o melhor que você vai ter da vida vai ser aqui na terra mesmo. Tem um pastor muito conhecido que ele diz assim que o céu do ímpio é a terra. E é verdade, o melhor que o ímpio vai ter vai ser aqui na terra. O melhor que ele vai andar em conforto vai ser aqui na terra, porque se o ímpio morrer nos seus pecados, ele vai para o inferno, ele vai para a condenação eterna. E é por isso que o evangelho, é as boas novas de salvação, porque o evangelho diz, irmãos, que nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há ninguém que tenha feito bem, não há ninguém que tenha agradado a Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O judeu não agradou a Deus, o gentio não agradou a Deus, ninguém conseguiu agradar a Deus, ninguém iria ao céu pela sua própria força, mas aí está a boa nova do evangelho. Deus então mandou Jesus para morrer por nós, Ele mandou Jesus para morrer por nós. Então, a boa nova da salvação está nisso, em dizer, você está perdido, você é cego, você é morto, você é perdido, você é uma pessoa desgraçada.
Eu não estou falando de você, nas suas qualidades, sabe, como pessoa. Eu estou falando do que o homem é aos olhos de Deus. Todo homem, toda a nossa justiça, diante dos olhos de Deus, são como trapo de imundícia. E se nós não nos constrangermos por isso, nós vamos morrer e nós vamos perecer nos nossos pecados. Por que o Evangelho de Deus foi tão apreciado, foi tão maravilhoso no meu coração? Porque um dia Deus abriu a porta do meu coração, do meu entendimento. Eu acredito que eu não me enxergava como pecador até o dia que o Evangelho foi pregado a mim e foi dito que eu estava perdido. Eu só sou salvo, queridos irmãos, porque um dia eu fui perdido. Você só é salvo porque um dia você era perdido e foi achado. O Evangelho chegou até você com essa boa nova de salvação, dizendo: nós estamos mortos nos nossos pecados, nós estamos fadados a ser combustível do fogo do inferno, mas tem uma boa nova: o Filho do próprio Deus veio ao mundo, Ele morreu na cruz por nós, para se você, colocando a sua confiança na sua justiça, então nós somos abençoados. Jesus transfere para nós a sua justiça. Ele não cometeu pecado nenhum, mas nós cometemos. Então Jesus, como Ele morreu por nós, Ele transfere a justiça, a inocência dEle para nós. E nós somos salvos por causa do que Jesus fez por nós. Então Paulo vai dizer aqui aos Colossenses e a nós, para lembrar que a conversão é uma mudança de posição. É uma mudança de perspectiva de vida. Quando nós morremos com Cristo, nós deixamos o domínio do pecado. Quando nós ressuscitamos com Ele, nós passamos a viver sob o governo da graça. Não faz sentido alguém dizer que está vivo em Cristo e continuar se alimentando daquilo que pertence ao túmulo do velho homem. A vida do convertido é uma vida então em dois mundos. Ainda nós estamos na terra, porque nós ainda não chegamos ao nosso destino final, mas nós já pertencemos ao céu por filiação, porque a obra que Jesus fez já carimbou o passaporte para a vida eterna. E quanto mais nós vivermos conscientes, quanto mais consciente nós estivermos de que a nossa vida está escondida com Cristo, menos nós sentiremos atraídos pelo brilho encantador deste mundo. Então, queridos, em tempo de fé morna, em tempo de cristianismo raso, o verdadeiro crente é aquele que vive com os pés na terra, mas com o coração no céu. O crente verdadeiro, ele não nega suas responsabilidades. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai construir família, ele vai servir, mas tudo isso ele vai fazer com os olhos fixos no céu, porque a fonte e o alvo da sua vida, da sua existência é o céu. Nós ressuscitamos com Cristo para desejar viver no céu, para viver as coisas que são do alto, porque a nossa vida neste mundo, com muita sorte aí, nós vamos chegar a 100, um sortudo pode até passar 100 e pouco, mas a maioria aqui, gente, tem uma faixa de corte ali, ó, daqui a pouco está indo embora desse mundo. A nossa vida, né, ela é uma vida transcendental, ela vai além deste mundo. Se você espera de Jesus só para este mundo, você é um miserável, você é um desgraçado. Se você só espera de Deus só para este mundo, que esperança é essa? Que você só espera de um Salvador só neste mundo? Não, o nosso Salvador, Ele prometeu vida neste mundo e na eternidade, no porvir. Mas para você viver essa vida, que você vai passar a maior parte do tempo, é do lado de lá. É do lado de lá da eternidade que você vai passar os seus melhores dias. Os seus melhores dias não são aqui, os seus melhores dias serão no céu. No mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo, existe nova pátria, existe uma pátria celestial para nós. Eu não estou aqui, queridos irmãos, como esses camaradas da época de Paulo, querendo dizer assim, ó, sofra, porque o sofrimento vai te salvar. O sofrimento seu não vai te salvar, quem te salva é Cristo. Mas viver uma vida como crente, irmãos, envolve sofrimento? Envolve, mas não é um sofrimento que vai te salvar. O sofrimento só faz parte do morrer
morrer com Cristo. O sofrimento só faz parte de nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus dia após dia. Eu encerro então dizendo para você aqui que viver uma vida focada nas coisas do alto é viver a realidade da conversão. Eu falei aqui de proibição aqui até agora? Não, eu falei aqui para vocês que pode rapar a perna, as irmãs aí, né? Que não pode cortar cabelo, os irmãos não pode, tem que tirar essa barba aí, né? Não pode usar boné também não, né? Eu falei alguma coisa assim, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, falei isso, mas eu estou falando que a gente tem que buscar as coisas do alto. É verdade, queridos, que quando você se converte, eu não estou aqui dando regra nenhuma, mas tem coisa aqui que não faz parte da vida cristã. Tem coisa, ele vai dizer algumas coisas aqui, muito sérias aqui embaixo, né? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, verso de número 5, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Aqui, se a gente fosse dividir, né, esses tipos de pecados, aqui tem pecados, né, que afetam a parte da moralidade, existem pecados sociais, que são aqueles que a gente pratica uns contra os outros, existe pecado do linguajar, existe, né, que a gente peca com os lábios, existem vários tipos de pecados que a gente comete. Mas eu não estou falando aqui, ainda não cheguei no ponto de dizer as coisas que os crentes não devem fazer. Por quê? E vai existir inúmeras coisas que você não vai poder fazer e que não vai estar em lista nenhuma, que não vai estar em regrinha nenhuma. Que a sua consciência de crente, que a sua consciência de uma pessoa santificada, de uma pessoa que morreu com Cristo, é que vai julgar. Todo crente precisa ter isso. Agora o problema, queridos irmãos, é que nós estamos vivendo numa sociedade, numa realidade do Evangelho, e que as pessoas elas não conseguem discernir, elas não conseguem entender o princípio geral. Viva uma vida focada em Deus. E quando você viver uma vida focada em Deus, você já vai deixar fora um monte de coisa que está te atrapalhando se conectar com o céu, que está te atrapalhando se conectar com Deus. Você não vai precisar de uma listinha de regra dizendo não faça isso, não faça aquilo. Tem coisas que a Bíblia vai dizer expressamente que você não pode fazer. E quando a pessoa ela não tem o coração convertido, nem essas coisas que a Bíblia expressamente diz que não pode fazer, ela observa, ela deixa de fazer. Por quê? Porque o coração ainda não está em Deus, não morreu com Cristo e não ressuscitou com Cristo, não está escondido em Jesus, não está vivendo a realidade de um cristianismo transformador. Viver então uma vida focada nas coisas do alto é viver a realidade da conversão. Não é uma fuga do mundo, mas uma forma diferente de habitar no mundo. Com a mente agora transformada, com o coração purificado, com os afetos realinhados com Cristo. É assim que Deus nos chamou para viver no mundo enquanto Ele não volta. Mente transformada, coração purificado, né? Os nossos desejos agora realinhados com os desejos de Deus para a nossa vida. Viver agora uma vida convertida significa lembrar todos os dias que nós morremos com Cristo para o pecado, que nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida e que nele nós estamos seguros até o dia em que Ele se manifestar na glória, porque aquele que foi, Ele virá e não tardará. Assim, queridos, diante das tentativas deste século, o cristão não diz apenas, não posso. O cristão, ele diz, ele tem que aprender a dizer, eu não preciso, né? Não é uma questão só de proibição, não posso. Você pode dizer, eu não preciso, porque uma vida que realmente importa, já está escondida com Cristo. Quando você tem o que você de fato precisa, né? Você não precisa realmente ficar dizendo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu sou livre. Eu sou livre, e a pessoa livre é aquele que diz assim, eu não preciso vestir desse jeito, eu não preciso comer desse jeito, eu não preciso entrar em tais ambientes desse jeito, eu não preciso
certas situações da vida, porque eu não quero aqui entrar em questões práticas ainda, sabe? A gente precisa discernir a diferença do não posso para eu não preciso. E os cristãos deveriam estar capacitados a dizer eu não preciso. A graça que nos salvou é a graça que nos capacita a viver no mundo sem pertencer a Ele. Pode subir, por gentileza. A graça que nos salvou é a graça que nos capacita a viver no mundo sem pertencer a Ele. E quando essa verdade encher o nosso coração, o crente deixa de buscar satisfação nas coisas passageiras e passa a encontrar a plenitude naquilo que é eterno. E é assim que nós devemos viver a vida, olhando para o alto e não para as coisas aqui da terra. Amém, meus queridos? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com esta canção. E depois eu quero orar com você. Coisas que os crentes não devem fazer, e por quê? Eu espero que com essas duas mensagens que nós estamos trabalhando aqui, você venha primeiro entender os fundamentos da vida nova, os fundamentos daquilo que nos controla como cristão. A graça de Deus, ela foi eficaz, ela foi derramada sobre a nossa vida. Onde a graça de Deus foi derramada, existe também capacitação para viver em pureza, para viver em santidade. Não existe a graça de Deus está sobre mim, mas eu não consigo. Troque a palavra não consigo por eu não quero, porque é mais justo. Todas as vezes que as pessoas que têm um mandamento, e alguém diz para mim assim, eu não consigo obedecer, eu vou olhar assim, o problema está em Deus que deu o mandamento, ou nesse tripa seca aí que não está conseguindo obedecer a palavra de Deus, né? Será que Deus deu mandamentos para nós que nós não podemos praticar? Então é melhor eu olhar e dizer para você assim, quando a pessoa diz para mim assim, eu não consigo, eu estou na minha cabeça olhando para ela e falo assim, você não quer, porque a graça de Deus capacita a gente para viver de maneira salvadora. A graça que salva é a graça que sustenta a salvação. A graça que salva é a graça que nos capacita a viver de maneira digna e agradável diante do Senhor. A graça que capacita é a mesma graça que ela morreu com Jesus e ressuscitou com Jesus, nos ressuscitando também, para nós agora desejarmos as coisas do céu e não da terra. Isso é a graça de Deus, a graça que nos sepultou com Jesus e nos ressuscitou com Ele para uma nova vida. Essa graça salva, essa graça transforma, e esta graça nos ajuda a dar frutos de salvo na vida cristã. Amém? Estão entendendo a palavra? Amém. Vamos adorar o Senhor com esta canção e eu quero orar com vocês.